Ok, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 14. A gente quer considerar capítulo 14 de Romanos e parte do capítulo 15 também hoje. Hoje pela manhã nós falamos que a igreja, o povo de Deus, é resultado de uma ação do servo, da pessoa de Jesus. Ele nos une, ele nos conecta, ele nos reúne. Essa é a missão do servo, de trazer pessoas ao redor do seu nome, para viver ao redor do seu nome. Essa ação do Senhor é soberana, mas ao mesmo tempo também somos cooperadores e responsáveis por isso também. A teologia reformada reconhece que existe uma tensão misteriosa entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente crê que você nunca deve acionar a soberania de Deus para tirar a sua responsabilidade, nem nunca acionar a sua responsabilidade para aplacar ou mitigar de alguma forma a soberania de Deus. Então há uma ação do Senhor de construir o seu povo. Costumo brincar com a minha igreja de que se Deus tivesse me dado a oportunidade de escolher as pessoas, os membros da minha igreja, nenhum dos que são membros da minha igreja seriam membros da minha igreja. Então, se ele falasse, Rômulo, Aquiraz é seu, escolha quem você quer, não tinha ninguém além. Primeiro ponto que a maioria ia ser da minha família. Né? Ia chamar uma galera da minha família, meus amigos de escola, uma galera toda. Não, mas Deus construiu um povo ali, na sua soberania, ele construiu, ele uniu esse povo. E nós falamos hoje pela manhã a importância de nós cooperarmos nessa construção juntamente com o Senhor, nesse mistério que envolve soberania de Deus e responsabilidade humana. E o grande ponto de hoje é perguntar, então, qual é o meu papel nesse processo todo? Primeiro é reconhecer que não é fácil o processo. Não é fácil vivermos em união, em comunhão. São muitos os desafios. Hoje em dia, por exemplo, com a dieta de informações que nós temos, somos colocados diante de muita informação, e isso tem cada vez mais tornado as pessoas menos empáticas umas com as outras. Esse é um dos efeitos que nós temos dessa massificação de informação gigantesca. Mas eu creio que uma das dificuldades para vivermos em comunhão diz respeito à nossa história particular, principalmente à nossa história religiosa. O nosso passado religioso, o nosso imaginário religioso. Ele pode sim ser um empecilho na nossa vida. E é isso que nós encontramos nessa carta aqui. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14 e 15, Paulo mostra para a gente que o imaginário religioso de dois grupos de pessoas, judeus e gentios, era um grande desafio para eles viverem juntos. O texto é muito bem organizado e tem sinais claros da ênfase do apóstolo Paulo. Ele começa no versículo 1 até o versículo 12, mostrando essa realidade de diversidade, que a igreja é formada por essa variedade de pessoas com consciências diferentes, com sensibilidade diferente, com inclinações comportamentais internas diferentes. Isso é um grande desafio. Então, a partir do versículo 13, ele começa a dar uma série de conselhos, e eu creio que o versículo 19 é uma daquelas passagens quando você vai lendo o texto bíblico e você encontra expressões que sinalizam para a gente assim, olha, eu quero que você olhe para cá com atenção. O versículo 19 é um tipo de conclusão, fechando. É como se ele dissesse assim, se eu pudesse resumir tudo que eu estou falando para vocês, eu diria assim, aí vem o versículo 19, ele diz, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, o que ele está dizendo, no final das contas, desde o começo a gente tem que aprender que para viver junto a gente vai ter que se esforçar para a edificação mútua, para o crescimento mútuo, para que isso aconteça e essa comunhão seja real, a gente tem que se esforçar. E parte desse processo de esforço envolve a nossa relação com a nossa própria consciência. Isso é um ponto importante. A gente não pode transformar a nossa consciência em lei de Deus. Eu sei que tem muitas coisas que incomodam você pelo seu passado. Você tem um passado X, um passado Y, e na sua mente, algumas coisas não cabem para um crente. Algumas coisas não cabem para alguém que serve a Jesus. Mas não transforme a sua mente na própria lei divina. E não faça disso o critério maior para você estar junto com a pessoa. O fato é que Deus uniu pessoas diferentes e Ele quer que essa convivência não signifique o rompimento de todas as coisas, como se para a gente estar junto a gente precisa concordar com absolutamente tudo.
E a gente tem que, para estarmos juntos, a gente tem que concordar nos detalhes. Ora, se a gente tem que concordar nos detalhes, se a gente tem que viver de uma forma onde tudo é muito harmônico perfeitamente, por que então Paulo vai dizer aos Efésios, suportai-vos uns aos outros? Eu sei que alguns acreditam que suportar é dar suporte, mas eu creio que suportar basicamente lá é aguentar mesmo. É a mesma expressão que nós encontramos quando Cristo diz: até quando eu tenho que suportar vocês? Falando com o povo ao seu redor. Até quando eu tenho que aguentar a ignorância de vocês, a incredulidade de vocês? Até quando? Então, suportar lá, basicamente, é isso mesmo. É aguentar. A vida em comunhão é uma vida desafiadora que exige suportar, esforço e, principalmente no caso do nosso texto hoje, a lida correta com a nossa consciência. Ou seja, com aquelas denúncias do nosso interior sobre isso é certo ou isso é errado, isso não pode. Consciência que eu estou falando é esse juiz que tem dentro da gente dizendo assim, isso não pode, isso não é coisa de crente, crente não pode fazer isso. Só que isso fala mais da sua história particular do que da Escritura. Fala mais do seu gosto do que da Escritura. E a comunhão do povo de Deus não pode ser escravizada e condicionada ao gosto das pessoas. Infelizmente, hoje as igrejas e a escolha por igrejas é muito condicionada ao gosto de cada pessoa. Então, quando alguém chega na minha igreja e diz assim, pastor, eu estou me sentindo muito bem aqui, isso me dá tristeza, isso me dá alegria. Me dá alegria porque, olha, ela se sentiu acolhida aqui no nosso meio, isso é bom. Inclusive, é um princípio desse capítulo, acolhimento. Mas vem aquela vozinha dizendo, será que ele não está dizendo basicamente, fez o meu gosto? É do jeito que eu gosto. E quando não for do jeito que eu gosto, eu vou sair. Porque tem que ser do meu jeitão, do meu gosto, seguindo a minha consciência, a minha história particular. Que as pessoas se adaptem à minha realidade. Isso é um desafio para todos nós. Vamos ver então, capítulo 14. O texto começa dizendo o seguinte: recebam quem é fraco na fé. Ou também uma outra tradução seria acolham. Acolham ao que é fraco na fé. Percebe? Versículo 1 do capítulo 14, ele há essa chamada para acolher uma pessoa específica, ele chama de fraco na fé. Mas se você continuar lendo o texto e for até o versículo 7 do capítulo 15, ele vai dizer, portanto, fechando o argumento, aceitem uns aos outros. Ou seja, também a mesma expressão, acolham uns aos outros. Isso aqui é importante porque se o versículo 1 diz recebam, e o 7 do 15 diz recebam, ele está basicamente mostrando para a gente nessas duas pontas, que aqui nós temos basicamente o tema que vai ser desenvolvido no meio das duas pontas. Então, como é que eu recebo? Como é que eu vivo com pessoas? Como é que eu acolho pessoas diferentes? É isso que ele vai desenvolver ao longo de toda essa passagem. Então, o tema maior aqui é acolhimento. Receber pessoas diferentes. Ele começa falando do fraco na fé. Vamos voltar para o versículo 1. Recebam o que é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo. Já o outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças, ou algumas versões vão falar legumes. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar ou julgar quem come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o próprio Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. Vamos devagarzinho para a gente entender essa primeira porção aqui. Ele fala de uma pessoa chamada fraco, depois ele vai falar de alguém que é forte. Existem dois grupos. Eu não creio que isso são grupos de pessoas, mas são categorias de estágios da vida de alguém. Eu posso ser forte em alguma coisa e ser fraco em outra. Alguém pode ser fraco em uma coisa e ser forte em outra. Ser forte aqui é ser capaz de exercitar a liberdade que Deus nos deu com convicção à luz da palavra de Deus. Então, Deus te deu liberdade para fazer algumas coisas. Algumas pessoas, mesmo tendo a revelação do Senhor, elas, pelo passado que elas têm, elas não conseguem viver essa liberdade. Essa liberdade que Deus nos dá. Então, elas são chamadas de fraca. Mas lembra, fraca em uma área. Elas podem ser fortes em outra área também. O ponto aqui é, receba essas pessoas. Ele vai dizer, recebam não para ficar discutindo. Na minha versão tem assuntos controversos. Aqui Paulo está dizendo para a gente o seguinte, tem assuntos que não são essenciais.
Tem assuntos que a gente pode discordar a vida inteira. E isso não pode ser determinante para o acolhimento. Não pode ser determinante para uma vida em comunhão. Existem assuntos que a gente não pode dar a ele um status de doutrina fundamental. E ele vai dar exemplos aqui. Basicamente, é comida, bebida e um calendário religioso. É por isso que a gente começa a crer, ao ler a passagem, que esses fracos na fé aqui, eles têm uma conexão com o mundo judaico. Não necessariamente são pessoas, não são judeus, porque Paulo vai dizer no capítulo 15 que ele é forte. E Paulo era judeu. Então não é tanto isso. O ponto que parece ser que pessoas que estão conectadas com o mundo judaico, inclusive gentios também, eles tinham dificuldade com esses três temas: comida, bebida e dias. E Paulo vai dizer para a gente que em Cristo, e ele já disse isso em Colossenses, fala disso em Gálatas, isso fica muito claro em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer que o evangelho ele é muito mais elástico do que as restrições do mundo do povo de Israel, da ética do povo de Israel. Ele vai dizer, com o gentil, aliás, com o judeu eu me tornei judeu. Olha Paulo dizendo, eu me tornei judeu. Mas como assim, Paulo? Você não é judeu? Pois é. Mas o meu comportamento, a minha ética não é igual a deles, mas eu me adapto. Quando eu estou com eles, eu me torno como um deles. Quando eu não estou, mas parece que Paulo é um relativista. Não, é porque o evangelho dá a ele essa possibilidade desse comportamento mais elástico, vamos dizer assim, ético, comportamental. E ele está dizendo o seguinte, dentro do povo de Deus a gente tem que reconhecer isso. Tem coisa que não deveria ser motivo de discussão. Eu me lembro que quando eu era seminarista no interior do Ceará, eu ajudava numa igreja e o pastor dessa igreja era contra completamente comemorar o Natal. Me lembro disso claramente, né? E chegou um irmão e falou assim, ô irmão Rômulo, a gente queria comemorar o Natal, mas o pastor aqui é contra e tal. E eu senti que o tom era de aquele cheirinho de facção, sabe? Aquele mau cheiro de problema que você vai... Aí eu olhei para ele e disse, mas para você é importante essa data? Ele, para mim é muito importante, então comemore a data. E me chame para a ceia. E pronto. Não faça disso motivo de discórdia. Deus não nos deu calendário. Então, por que você vai discutir? Por que você vai tratar isso como se fosse uma coisa assim tão fundamental ao ponto de você se separar de alguém e criar uma contenda dentro da sua comunidade? Comida e bebida era muito importante. Mas por que, pastor, bebida aqui? Aqui o ponto é vinho. Judeu não tem problema com vinho. Quem conhece um pouco da história do povo judeu sabe que vinho não era problema para o povo judeu. É só você ler Deuteronômio capítulo 14, e lá vai dizer, tem um tipo de dízimo no mundo antigo, que era o dízimo da festa, né? Onde a pessoa chegava e comprava tudo, e o texto vai dizer claramente, você vai tomar ali bebida forte diante do Senhor para aprender a temer o Senhor. Isso não foi problema, a expectativa judaica, escatológica, lá em Isaías capítulo 25, é de vinho envelhecido e carne gordurosa. Basicamente é isso. O céu do judeu era isso. Carne gordurosa, vinho, e é isso, não tem problema nenhum. Mas por que os judeus aqui têm problema com vinho? Porque muito do vinho era utilizado em libações, em sacrifícios para outros deuses. Essa carne também, por isso que alguns estão se restringindo. Há relatos históricos que alguns judeus do primeiro século, por exemplo, eles tinham seu açougueiro de confiança. Entendeu? Eles diziam assim, olha, essa carne aqui, ela tem procedência, ela não foi utilizada num templo e outro deus, fica tranquilo, pode comer, não tem problema nenhum. Então, eles tinham essa restrição. Paulo vai dizer, isso não deveria ser motivo para nos separar. Dias, comida, bebida, e ele vai dizer lá na frente, o reino de Deus não é comida e nem bebida, isso não é a essência do reino de Deus. Por que isso deveria estar gerando conflitos entre nós? Então, ele vai dizer o seguinte, vai mostrar para a gente que existem basicamente duas tendências aqui. O fraco tem a tendência de condenar. O forte tem a tendência de desprezar. Imagina que na sua cultura, por exemplo, o café é proibido. Talvez você venha de um imaginário onde o café é... Hoje em dia está proibido por outras razões, né? Porque está ficando mais caro. Mas imagina que você vem para uma outra, vem de uma cultura que o café é proibido. Rapaz, quem toma café e tal. E aí você vai para casa do irmão, e o irmão lá, você quer um café? Como assim café? Não, rapaz, para mim, assim, o servo de Deus não deveria ter contato com esse tipo de coisa.
Isso não deveria ser motivo de discussão. Isso é comida e bebida. O reino de Deus não é isso. Isso não deveria ser motivo de separação entre as pessoas. E a tendência de quem está lá com um cafezinho é olhar para o outro e dizer assim, mas é muito fraquinho. Coitado, não sabe o que é bom. E o outro que está lá, que não vai tomar café, a tendência dele é julgar. Olha, sinceramente, eu tinha desconfiado. Esse cara não pode ser crente. O cara toma café. Entendeu? Então, a tendência dentro da igreja, né, no que diz respeito às nossas consciências, vai ser ou desprezar ou condenar. E Paulo vai dizer, nenhum nem outro. Não deve ser assim o nosso comportamento. O contraponto de julgar e condenar e desprezar é acolha. E o assunto, não discuta. Pronto. Não discuta, porque, e esse é um dos pontos importantes desse texto, o acolhimento precede a discussão. Se você tem um comportamento de acolhimento, sem discutir antes, você já cria um ambiente propício para uma boa discussão. Então, primeiro você acolhe, primeiro você reconhece, você não vai discutir aquilo. Então, ontem eu estava fazendo um casamento e uma pessoa da família chegou para mim, pastor Rômulo, começou a falar um monte de coisa que eu não creio, entendeu? Não falando uma coisa só. Aquela cara de paisagem, também nem disse sim nem não. Eu não ia discutir com ele, era o casamento da família, entendeu? Eu não ia entrar numa discussão ali, teológica e tudo mais, o cara, porque Deus e tal, e eu só, ok, eu não vou discutir agora, vou jantar, tenho que fazer a viagem, tudo. O ambiente de acolhimento é importante, mas ele continua. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor faz, aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graça a Deus. É aquele que não come, para o Senhor também come e dá graça a Deus. O ponto de Paulo é basicamente, há espaço para comportamentos diferentes dentro da igreja e todos feitos para quem? Para Deus. Para Deus. Um casa e o outro não casa. Para Deus, para Deus. Pronto. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Às vezes a possibilidade é do outro que não quer, né? Mas, enfim. Continuando. Aquele que não come, para o Senhor não come, e vai. Versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo. E nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Ele usa morte e vida como duas ações muito diferentes, mas todas feitas para Deus. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Então, no Senhor, nós podemos fazer coisas como morrer, como viver, casar ou não casar, comer ou não comer, guardar um dia ou não guardar. Está tudo dentro, cabe tudo isso dentro dessa comunhão que o servo está fazendo. E se a gente não entender isso, cada vez mais vamos experimentar a fragmentação dentro do povo de Deus. A gente tem que aprender, para viver a igreja e essa unidade do Espírito, do vínculo da paz, a gente vai ter que aprender a respirar. Né? E aguentar algumas coisas simplesmente porque a gente não pode implantar o nosso reino. Então, tem muita gente, você vai para casa de uma pessoa, eu estava aconselhando um casal, interessante você pregar em outra igreja, você pode falar de algumas coisas, né? Agora que posso falar. E aí eu estava na casa desse casal e a irmã estava chateada, disse, não, pastor, porque... E ela começou a falar que como o marido dela ajudava ela em casa. E eu não estou entendendo, ela está reclamando que ele está ajudando ela em casa. Mas ele não fazia do jeito que tinha que ser feito. Pronto, encontrei a rainha da casa. Entendeu? Aqui não tem espaço para Jesus, tem que ser do seu jeito. Então tem gente que quer fazer da igreja o seu reino. Faz da sua casa o seu reino, tem que ser do meu jeito. A casa é minha, é do meu jeito. O horário é o meu, o jeito é o meu. Então está todo mundo lá no pianinho porque tem alguém que está comandando todas as coisas. Isso não é um lar, isso é uma tirania. E tem igreja que pode viver a mesma coisa, todo mundo tem que impor o seu próprio gosto. Não dá. Sinceramente, quando eu já falei isso para o líder de louvor da nossa igreja, que é um amigo meu que estudou comigo, assim, na época que era oitavo ano, oitava série, hoje em dia é nono, né? Mas na época esse amigo meu, a gente tinha banda e tudo,
E eu falei para ele, às vezes, quando tem músicas na minha igreja que eu diria assim, eu acho que eu não escolheria essa música, não. Eu acho que eu não escolheria. Eu escolheria outra. Mas eu vou entrar em contato com o cara do louvor e dizer assim, olha, essa música aqui eu não gostei. Por quê? Porque eu não gostei. Pronto, olha aí. O rei está dizendo que não gostou. Não é assim. A música é antibíblica? Não. Não é do jeito que eu gosto, mas eu tenho que entender que a igreja é composta de pessoas que tem. Na minha igreja tem gente de 80 anos e tem gente de 13 anos, 12 anos. É uma complexidade muito grande e para alcançar essa complexidade não é fácil. Então vai ter músicas que você vai identificar-se muito mais e outras não. Viva com isso. Viva com isso. E o texto continua. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Portanto, por que você julga seu irmão? Com o que ele está falando? Ele está falando com o fraco. E por que o despreza? Está falando agora com o forte. Por que você está desprezando ele? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Em outras palavras, tem coisas que não vão ser resolvidas aqui. Tem coisas que a pessoa vai prestar conta diante de Deus. Ponto. A galera quer antecipar o julgamento de Deus. Quer antecipar o tribunal do Senhor. Tem coisas que não cabe para você entrar em mérito. A pessoa não quer comer e tudo mais, então ela está fazendo para Deus. Então, no dia do julgamento, isso vai ser decidido. Se realmente foi feito para Deus ou não, não cabe a nós. Esse reconhecimento de limite é tão bom e ele é fundamental para a gente viver um com o outro. Reconhecer até onde a gente pode ir. Não estou convidando você a ser indiferente com as pessoas. Não é esse o convite de Paulo. Não é a ideia de não ligar para a vida das pessoas. É entender que você tem limite para tomar decisões. A gente tem que, inclusive, ensinar as pessoas a tomarem suas próprias decisões. Que eu acho que é uma coisa que falta muitas vezes dentro dos cristãos. Eles querem tudo muito pronto. Eu nunca me esqueço de um rapaz que chegou na nossa igreja, num domingo, eu conto sempre esse exemplo porque eu achei legal a cara dele. Ele sempre vem a cara dele, né? E ele veio no domingo, aí ele falou assim, alguém deu aviso lá, dizendo assim, vai ter reunião de homens na segunda. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, eu posso vir de bermuda para a reunião de homens? Eu disse, eu não sei. Eu falei assim, não sei. Aí ele, como assim não sabe isso? Não sei. Mas eu só queria que o senhor dissesse sim ou não. Eu disse, eu não sei. Pensa com você. Analisa, vê se é o melhor, é a melhor forma, é o melhor ambiente. Você está chegando num ambiente novo, você não conhece nada. O que você acha? Eu não sei. Pois é, também não sei. Toma tua decisão. O cara nunca mais apareceu na igreja. Foi ensinar o senhor como a espantar pessoas da igreja. Mas meu ponto é, essa é uma decisão da pessoa. Há pouco tempo, meu filho de 21 anos chegou para mim, pai, e aí, tem esse propósito de trabalho, tem essa daqui, o que o senhor acha? Olha, eu vou dizer para você o que eu estou vendo. Esse aqui que eu estou vendo, esse aqui que eu estou vendo. Sim, mas o que eu faço? Você quer que eu tome a decisão por você? Não, a decisão é sua. O que eu posso fazer é te ajudar, te orientar. Mas, cara, a decisão é sua. Não é minha. O emprego é seu. Você que vai trabalhar, você vai todo dia para lá. É distante, é perto. Quem é o cara que você está trabalhando? Eu não sei. E o que eu posso fazer é fazer perguntas que vão te despertar a entender melhor a realidade e tomar a própria decisão. Tem coisas que as pessoas vão tomar a decisão e isso cabe a elas e elas diante de Deus. Se você entender isso, olha como isso vai ajudar na vida na igreja. Quantas vezes alguém vai chegar para o pastor e vai dizer assim, pastor, o que eu faço? Eu não sei. Ou então vai por aqui, ou então evite esse caminho. Às vezes eu gosto de dizer o que não fazer. Mas eu gosto de dizer à pessoa, o que eu faço? Olha, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Com certeza esse não é o caminho. O resto está aberto. Porque a forma como Deus nos guia não é por meio de GPS. A 300 metros, curva acentuada à esquerda. Não rola isso. No GPS de Deus, à frente tem duas entradas, você pode pegar duas à esquerda, você pode quiser andar um pouquinho mais, você vai pegar duas à direita lá na frente. E é isso. E cada um vai tomar a decisão e vai responder diante de Deus. Isso é fundamental para viver em comunhão. Porque é isso que Paulo está querendo fazer aqui. Acolham é o tema. Aí então ele começa a dizer, a partir do versículo 13, então ele começa a dar conselhos práticos. Diante dessa realidade de diversidade, de fracos e fortes, ele vai então começar com esses conselhos práticos. Portanto, primeiro conselho, deixemos de julgar uns aos outros. E aqui mostra que o julgamento não é só de um agora, todos julgam na verdade. Vamos parar com isso, Paulo vai dizer. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão.
Estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si. Mas se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro. Paulo está dizendo, eu não creio que é impuro, e não é impuro, mas a pessoa entende que é impuro. Paulo vai dizer o quê? Se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você já não está agindo por amor. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu, por causa da sua comida. Portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos lá. Eu não sei como é que estão as versões, mas na minha tem não pôr pedra de tropeço ou obstáculo. Essa expressão, às vezes, é traduzida como escandalizar também. Essa palavra é muito sofrida, viu? Muito sofrida no mundo, principalmente na boca dos crentes, dos evangélicos. Então, o evangélico, ele não diz eu estou chocado. Ele não diz assim, rapaz, que cena foi aquela? Ele diz, eu estou escandalizado. E aí é o problema de tradução quando você usa a palavra escandalizado com a mesma ideia de chocar, de chacoalhar alguém, agitar alguém internamente. Porque desse jeito, Jesus Cristo escandalizou muita gente. Então a gente tem que ter cuidado de não achar que escandalizar alguém é chocar alguém com algum comportamento. Porque desse jeito Cristo é culpado. Gente, olha com quem Cristo andava. Aquela festa do capítulo 2 de Marcos, suspeita demais. Ele estava lá, né? Publicando, toda aquela turma lá. Gente, muita gente olhou assim, esse homem... Comportamento, você tem Jesus Cristo com uma mulher samaritana, de má fama, sozinho. Como assim, Jesus? Eu fiquei chocado com esse comportamento. E outras palavras que ele disse, e outros comportamentos que ele teve, geraram incômodo gigantesco nas pessoas, inclusive nos discípulos dele. Então, chocar não é o mesmo que escandalizar. Escandalizar aqui, como está na versão NVI 23 aqui, é não atrapalhar a vida de alguém. Não pôr pedra de tropeço. E a ideia aqui eu entendo pela expressão entristecer, que ele vai usar lá na frente, a ideia para mim aqui não é tanto que você vai fazer algo, vai comer uma carne que o irmão não quer comer, mas você vai levar ele a ir contra a consciência dele, e quem vai contra a própria consciência, qual é o resultado disso? Tristeza. Tá? Então, o que eu creio que Paulo está dizendo assim, não force ninguém a viver como você quer viver. Lembra do café? Você quer um café? Ah, não gosto. Ô, irmão, desculpa. Não tome. Já que isso para você é algo tão complicado, nem toque nesse negócio. Não é bom para você, não. Por quê? Porque na mente, na consciência daquela pessoa, ela vai pecar. Ela vai se entristecer depois. Mesmo que seja uma infantilidade, mesmo que a pessoa ainda está demonstrando fraqueza, ainda assim, essa fraqueza tem que ser tratada devidamente. Eu gosto da frase do João Calvino sobre isso. Ele vai dizer, nesses assuntos, é melhor você descosturar do que romper o tecido. Vai devagar. Chega devagar e vai dizer assim, você tem que fazer isso. Ah, como assim você não toma café? Que história é essa? Que é isso? Não, você vai tomar? Vai. Aí a pessoa toma o café, fica lá depois, aí vai para casa, meu Deus, ô Senhor. Né? Tomei café. Ela pecou mesmo. Ela pecou mesmo. Porque ela foi contra a consciência dela. Então não faça. A consciência, Paulo vai usar a expressão em 1 Coríntios 8, 9 e 10, que a consciência não pode ser espancada. Você tem que tratar ela com cuidado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tenha cuidado com a consciência do outro irmão. Ele pensa diferente, pode ser um sinal da sua fraqueza, um sinal da sua infantilidade? Pode. Que seja. Mas trate com cuidado aquilo ali. E ele continua. Por isso, esforcemos-nos. E aqui, para mim, é o fechando a ideia, né? Em buscar tudo quanto conduz à paz, à edificação mútua. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu hoje pela manhã, vamos nos esforçar em buscar tudo que conduz à paz. Olha a palavra paz aparecendo. Paz como uma paz entre as pessoas. E tudo que conduz à edificação mútua, a essa construção de Deus. Vamos tomar decisões que geram uma construção, mais um nível desse prédio maravilhoso que Deus está construindo. Nossos atos, nossas escolhas estão completamente envolvidas nisso.
A gente precisa dar peso a isso. A gente precisa entender assim, que na hora de tomar uma decisão, eu tenho que saber, isso vai colaborar para o crescimento do povo de Deus? Ou não? É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que pensar. É interessante. Na hora de fazer uma análise do que fazer, de como se comportar, é interessante que não aparece na mente de muitos crentes o efeito dessa decisão na vida da comunidade. Então a pessoa diz assim, pastor, eu estou com dúvida. Geralmente a gente é procurado para ratificar uma ideia que a pessoa já tem. Então a pessoa já tem uma ideia, ela fez todo um planejamento, está tudo garantido já. Ela procura o pastor para ter uma chancela espiritual, entendeu? Então ela diz, pastor, o que você acha disso? Aí o pastor diz assim, eu acho que não é legal não. Ah, tudo bem. Mas o pastor diz assim, olha que legal. Já falei com o pastor e ele já, chancela espiritual. Então, o meu ponto aqui é, quando a pessoa está querendo tomar uma decisão, nem sempre ela segue a orientação paulina aqui. Qual é a orientação paulina? Leve em conta, se essa sua decisão, o que vai gerar dentro da comunidade com essa decisão. Já pensou nisso? Você pensa, nessa decisão eu vou perder meu salário, nessa decisão eu vou ganhar salário, nessa decisão eu vou ter que me mudar, nessa decisão eu posso ter um problema com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. E você já perguntou qual vai ser o efeito disso na sua comunidade? Porque essa é a ideia de Paulo aqui. Se esforcem para viver em paz, em comunhão, e na tomada de decisão, leve em conta o que isso vai gerar em sua comunidade. Ele continua, então. Não destrua a obra de Deus. Que obra é essa? A obra da edificação, o povo de Deus. Por causa de comida, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Olha que interessante. Paulo está dizendo basicamente assim, tem coisas que devem ser só entre você e Deus mesmo. O nome disso é vida privada. Não sei se vocês conhecem esse negócio, vida privada. Porque com o advento das redes sociais, não tem mais vida privada. A pessoa tira foto da comida, né? Tira foto, não tem mais vida privada. Você sabe, da vida de todo mundo, da vida de todas as pessoas. Vocês viram uma brincadeira que fizeram com a mulher no supermercado? Que baseado somente no Instagram dela, o cara chegou para ela e disse assim, como é que vai o fulano, seu filho? O filho ficou bom na febre? Aí a mulher, E seu cunhado, aquele seu cunhado, e no aniversário de fulana, gente boa demais. E a pessoa, desculpa, mas não sei quem é você. Eu sou fulano, eu sigo você no Instagram, só isso. O cara sabia quem era o filho, se estava doente, se não estava doente, quem era o cunhado, não tem mais vida privada. O que Paulo está dizendo é, existe espaço para a vida privada. Tem algumas coisas que devem estar ali, entre você e Deus somente. É isso que eu creio que Paulo está dizendo. Então, guarde algumas coisas. Se você sabe que aquilo, de alguma forma, vai gerar... Então, cara, para quê? Para que isso? Pense nessa realidade. Ele vai dizer, então, continuando, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Para mim, o versículo 23 está mostrando, junto com entristecer, uma melhor imagem do que é escandalizar. Então, a imagem mais ou menos assim, voltando à nossa ilustração do café. Não é que Paulo está dizendo assim, não tome mais café. Ele está dizendo para mim, junto com o versículo 23 e com o outro, ele está dizendo assim, não force ninguém a fazer o que você está fazendo. Porque vai gerar entristecer. E a pessoa que faz com dúvida, come com dúvida, está pecando. E a ideia é que a pessoa tem que ter convicção. Isso é a vontade de Deus. Se ela tem dúvida, então deixa ela, não incentive ela a trabalhar com dúvida, porque o que vai gerar ali é um peso de consciência muito grande. Entramos então no capítulo 15. Ele vai dizer, nós que somos fortes, e obviamente todo mundo vai querer se identificar com os fortes. Paulo vai dizer, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. O que quer dizer com agradar a nós mesmos? A ideia não é que nós não vamos fazer tudo que é contra a nossa vontade ou algo que nos desagrada. É o contrário, é que o agradar a nós mesmos não é a palavra final. O nosso agradar está ligado ao bem-estar do outro. Não é tanto que você vai fazer aquilo que você não quer, mas aquilo que você quer não está restrito a você. Ou seja, a ideia, ou talvez uma tradução mais livre seria assim, não faça aquilo que te agrada em detrimento dos outros.
Faça o que te agrada, mas que esse agrado seja o bem-estar dos outros. O que ele argumentou no capítulo 14 todo. Tá? E aí ele vai nos dar um exemplo da pessoa de Jesus. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois Cristo também não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Entretanto, tudo o que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aqui, Paulo faz o que ele faz em quase todas as suas cartas. A ética cristã, ela tem uma das formas dos autores bíblicos fazer ética no Novo Testamento é acionar paradigmas, modelos, pessoas, exemplos. E Jesus é o grande paradigma. Em Efésios capítulo 5, ele vai dizer que a gente tem que entregar-se a si mesmo. E a ideia não é só não é só você ser um servo para o outro. É se doar. E essa doação é de si mesmo. É o que vai dizer. Então, a cruz para a gente, meus amados, eu costumo dizer que a cruz, enquanto eu olho para a cruz, enquanto eu contemplo a cruz, enquanto eu olho para o homem morto na cruz do Calvário, eu imagino tudo aquilo que aconteceu, aquilo me lembra, que são muitas as mensagens que vêm da cruz. Vem algo dizendo assim: você está vendo o tamanho do seu pecado? Você está vendo o tamanho do meu amor? São várias mensagens que vêm da cruz. E quem entende a cruz sempre vai se perguntar: ok, o Senhor morreu por mim, isso é um presente do Senhor para mim, que maravilha, como é que eu vivo, Senhor, agora? Do mesmo jeito. A cruz diz para você o quanto Ele te ama e ao mesmo tempo vai dizer o como você é grato àquilo que Ele faz para você. Você repete o mesmo ato, você tem um comportamento de doar. Isso é um padrão da ética cristã. Quando ele vai falar aos irmãos de Filipos, ele usa a encarnação como exemplo. Jesus, ele, ao encarnar, ele não se agarrou com o fato de ser Deus. Ok? E lá Paulo vai dizer, é com esse mesmo espírito que você vai olhar para o irmão e vai considerar ele não igual a você, mas superior a você. Então, Cristo é um modelo, é um paradigma de comportamento. Se você tiver dúvidas sobre o que fazer, olhe para a cruz. Você não vai ter uma resposta do tipo, faça isso exatamente, aquilo que eu falei do GPS. Mas certamente, diante da cruz, entendendo o que a cruz significa, o que mensagem ela traz, certamente muita coisa vai ficar clara para você. Muita coisa vai ficar evidente para você. É realmente, se eu tiver Cristo como padrão da minha vida, eu acho que essa minha escolha está sendo completamente egoísta. Ou esse meu comportamento está sendo completamente focado em mim mesmo. Eu digo que é para o bem da minha família, mas não é. Não é. É para mim. No final das contas, é tudo para mim. Então a cruz acaba te revelando muita coisa. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está usando Cristo como padrão. Efésios 5, 1 Coríntios 15, Filipenses capítulo 2, todos são modelos. 1 de Pedro capítulo 2, Cristo é o exemplo, ele vai dizer que ele não revidou. E nós devemos seguir, olha a expressão, os passos de Jesus. E a ideia é aqueles passos de abnegação, de entrega total. E a gente entende, com o tempo, vivendo com Jesus, vivendo o reino de Deus, que na verdade os nossos grandes momentos de alegria são exatamente esses. Quando a gente se doa. É como se fosse a chave, sabe? Para a verdadeira vida. E Paulo está dizendo para os irmãos lá que estão julgando e desprezando um ao outro, porque tem consciência diferente, está dizendo que tal olhar para a cruz, que tal olhar para Jesus, que tal pensar no bem do próximo. Porque sem isso não dá para edificar. Não dá para construir esse povo que Deus está construindo. E nós somos seus colaboradores ou cooperadores. Aí ele vai dizer então que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade. Olha a expressão, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que todos vocês possam, literalmente está dizendo assim, se juntar e louvar ao Senhor. Tem uma citação de um autor, até compartilhei com alguém conversando hoje aqui. Tem um autor que eu sempre que leio, ele sempre me pega. Tá entendendo? Eu nunca consigo ler esse autor sem sair assim mancando, sair sem ar. Ele sempre me pega. Que é o Paul Tripp, Paul David Tripp. E é interessante
Por que eu estou falando isso? Porque ele vai dizer aqui que a gente tem que estar juntos, né? Louvando todo mundo junto, todo mundo. E o Paul Tripp, ele, em muitos dos seus textos, ele trabalha muito a questão do nosso coração. Onde está o seu coração no processo? E uma citação dele, acho que foi um livro sobre teologia pastoral, ele vai dizer assim: muito do sucesso do ministério, dos nossos ministérios, falando para pastores, né? A gente recebe um crédito que não é nosso. Porque para as variáveis de, por exemplo, essa reunião que ia acontecer agora, isso aqui acontecer, isso aqui não é normal. Esse ajuntamento de pessoas, certamente aqui tem uma galera de classe social diferente, tem uma galera de nível intelectual diferente, tem pessoas de origem diferente, de raça diferente. Se você fizer, né, uma análise da sua raça, vai ter gente aqui conectada com africanos, com italianos, com, enfim, com nórdicos, sei lá. Então, a gente vai ter várias ascendências, uma variedade gigantesca. Para estar todo mundo aqui nessa sala agora, cantando uma só voz que a gente acabou de cantar, isso não é normal. Mas isso é o belo. E é isso que Paulo vai usar aqui agora, a partir do versículo 7. Ele vai, então, pegar vários versículos do Antigo Testamento, onde mostram gentios adorando junto com israelitas e judeus ao Senhor. Porque isso é o clímax dessa carta. É Paulo dizendo assim, sabe o que Deus quer? Deus quer todo mundo junto louvando ao Senhor. Enquanto você fica discutindo dias, calendário, comida, bebida, a gente era para estar louvando junto. E essa citação do Tripp é muito legal, porque ele vai dizer assim, não dá para você dizer assim, isso aqui foi o meu estilo, isso aqui é o meu jeitão. Não dá. Reunir um grupo de pessoas em volta do nome de Deus para adorar o nome do Senhor, isso não é normal. É normal você fazer isso com um time de futebol. É normal fazer isso com uma banda. Mas com Jesus, porque a mistura, a complexidade da igreja é gigantesca. Gigantesca. Olha o texto, continuando. Ele vai então citar várias passagens. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Percebe? Ele fala, os da circuncisão são judeus e os gentios. E ele vai mostrar várias citações, onde ali você vai encontrar tanto a palavra cantar, louvar, junto com a palavra gentil. Sintetizando, basicamente, Paulo está dizendo que o ideal é ter essa unidade. De onde Paulo tirou essa ideia? Por que Paulo lutava tanto por essa unidade? A gente viu hoje pela manhã. Porque ele se via como um cooperador do ministério do servo, de construir um povo. E antes disso, eu trouxe aqui algumas aplicações, não são muitas, eu não vou esticar demais aqui para vocês. Minha primeira aplicação da noite, diante desse texto, é a seguinte: nossas consciências têm que ser ouvidas e respeitadas, mas também elas precisam ser transformadas. Você não pode ser o mesmo crente a vida toda. Você não pode ficar o tempo todo, a vida toda, sempre teimando com a mesma ideia, porque eu cresci assim, papai dizia assim, vovô dizia assim, seu pai estava errado, seu avô estava errado. E você está errado. O ponto sempre é o que a palavra de Deus diz. E a gente sabe na vida de igreja, vivendo a igreja, experimentando a igreja, que muitas pessoas que estão na igreja não têm a palavra como palavra final. É a consciência que fala mais alto do que a palavra de Deus. Não pode ser assim. Então, a gente tem que viver um ambiente onde as consciências vão ser respeitadas, mas elas devem estar prontas para serem transformadas também. Segundo, a aceitação deve preceder a discussão. Em questões secundárias, é mais importante amar do que provar que está certo. Tem muita gente que, sabe, se desgasta só para dizer que está certo. Só para dizer que está certo. Às vezes, conversando com algumas pessoas, com amigos, até com meu filho mais velho também, às vezes está discutindo, eu digo, ok, beleza. Ele já sabe, né? Eu digo assim, ok, você está certo. Ele olha para mim assim, não, mas o senhor não está achando que eu estou certo. Eu não vou discutir, porque eu estou vendo aqui que está dando em nada. Estou conversando contigo, tu está sempre rebatendo, então assim, quando o espírito estiver pronto para a gente começar a ter essa conversa, a gente vai ter essa conversa. Porque aqui está sendo um campeonato. Ponto! O argumento número 1, ponto para o fulano, e aí você vai argumentar agora? Aí fica, e isso dentro do casamento é direto. Dentro do casamento é não?
É disputa. E quando o cara ganha? Isso não é um ambiente propício para uma boa discussão. Um ambiente propício para uma boa discussão é um ambiente de aceitação, onde está garantido que, dependendo de quem está certo ou errado naquela questão, ainda haverá aceitação. É isso que a igreja tem que ter, um ambiente de aceitação, onde as pessoas que estão ali naquela comunidade vão ter suas consciências respeitadas, mas também desafiadas a serem transformadas no processo. Então, eu tenho algumas perspectivas, algumas visões sobre alguns assuntos que talvez se eu falasse aqui para vocês, vixe, ia gerar alguma coisa. E na minha igreja, quando alguém é novo na igreja, pastor, o que você acha disso? Eu falo o seguinte, vamos viver um pouquinho junto? Vamos viver mais um pouquinho? Daqui uns 6 meses você pergunta isso, porque ela vai ver o nível de comprometimento que a igreja tem com a palavra, e ela vai começar, então, a estar mais aberta a ouvir. Aí depois que a gente troca o assunto, pastor, realmente nunca tinha pensado, a pessoa está mais aceita. Mas se a pessoa chega com o seu questionário para a igreja, como é que vocês pensam sobre isso? E sobre isso, o que vocês acham? Aí faz o checklist de pontos. Cara, eu não vou responder. Porque agora não é hora de falar sobre isso. Você vai aceitar ou entrar na comunidade por causa desse checklist? Não é o ponto. Terceiro, algumas disputas entre nós sinalizam não um problema prático entre nós, mas um problema cristológico. A gente não entende o que Cristo está fazendo conosco e nem quem Cristo é no processo. Às vezes o problema é muito mais profundo do que simplesmente comer e beber, dias ou não dias, guardar um dia ou não guardar outro dia. Então, às vezes a galera diz, pastor, mas e aí a gente guarda o dia tal, a gente guarda o sábado? Não, se você quiser guardar, guarde, só não diga para mim guardar. Só não faça da sua consciência o árbitro da vida de todas as pessoas. Porque o que Paulo está dizendo tem gente que acha alguns dias mais especiais do que outros. E quando Paulo está dizendo isso, está falando de quem? De fraco ou de forte? De fraco. Fraco é que acha que algum dia é mais importante do que outro dia. E você respeita o fraco. Mas você também desafia o fraco a dizer, olha, você quer guardar um dia especial? Quero. Para mim, pastor, esse dia aqui é o dia. Ok. Só não diz para mim que eu tenho que guardar. Ou, mas para mim café é coisa do diabo. Aí eu vou dizer para você, ok, eu discordo completamente de você e eu gosto de vários tipos de cappuccino e tem umas variáveis do café. Você não tem que fazer da sua agenda moral interna a agenda moral do mundo inteiro. Aí você vai ser o crente chato. Gente, pesado, não crente chato? Gente, quando o irmão diz assim para mim, pastor, lá no meu trabalho está sendo muita perseguição, sabe? Aí minha cabeça cética, né? Pessimista, eu digo assim, ele está sendo fiel ou ele é só um chatão? Cuspindo regra, né? Isso aqui não pode, Deus não gosta daquilo. Isso aí é errado, sabia? Olha, Deus vai te condenar, vai para o inferno. Não é esse o ponto. Quarta aplicação, existem liberdades que devem ser vividas na vida privada. Então, assim, algumas coisas é da sua vida mesmo. Alguém pode dizer assim, pastor Rômulo, o senhor é a mesma pessoa na igreja e em casa? Não. É claro que não. O senhor é diferente da sua casa? Com certeza. A gente estava falando sobre isso, sobre a ideia de ambiente. Então, se eu estou no meu ambiente na minha casa, é óbvio que o ambiente é outro e o meu comportamento, olha aí, vai ser outro. Mas isso não é tão óbvio. Ou você quer que eu chegue na minha casa e bom dia, vamos começar a programação desse dia. Nessa semana, agora, os meninos vão para a aula pela manhã e eu quero... Não. Eu não sei como é que de manhã na sua casa, mas na minha, o meu filho mais novo quer morrer, o do meio morreu e já ressuscitou 2 vezes, e na minha casa não é como aquela propaganda de margarina de todo mundo, passe o açúcar, o leite está morno, eu quero um leite morno, então não rola isso. Tem coisas que são da vida privada, da nossa vida, da nossa individualidade. Ponto. Olha, eu tenho 48 anos, vou fazer 49 agora há pouco tempo. E de quem era o baixo aí? Respira um pouquinho aí, vai dar tudo certo, viu? Pelo que eu vi, só quebrou 3 cordas, não tem nada. Mas, voltando aqui,
Eu tenho 48 anos, a minha esposa 45. E quando eu comecei a namorar com a minha esposa, estou chegando lá, viu, pessoal? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu sempre gostei de um estilo musical e ela gostou de outro. Eu me lembro que eu dei um CD, eu sou do CD, tá, galera? Vocês sabem o que é isso, mas é um negocinho assim, redondo, que você botava na parede para poder ouvir música. E eu dei um CD para ela de uma banda lá, eu peguei assim uma banda bem leve, assim, eu vou começar a introduzir ela, né? Com drogas mais leves, para depois... Aí eu dei para ela e aí, filha? Ela, meu Deus, o que é isso? Gente, e eu sou casado, já fiz 27 anos de casado. Minha mulher não gosta do mesmo estilo de música que eu gosto. E isso nunca foi um problema. Nem deveria ser um problema. Não faz sentido nenhum ser um problema. Eu amo acampar, minha mulher ama a cama dela. E isso não é problema nenhum. Eu amo passear de moto, e minha mulher prefere o ar-condicionado do carro. E não tem problema nenhum com isso. Tem coisas que são da nossa vida, do nosso ambiente. Então, alguns comportamentos são restritos ao nosso ambiente. A gente não pode querer impor para as pessoas isso. Por último, Jesus é o nosso padrão, como Paulo vai colocar aqui. Ele é o nosso padrão. Qualquer dúvida sobre como viver em comunidade, como edificar uma comunidade, qualquer dúvida, olhe para ele. Olhe para a cruz do Calvário. Olhe para essa doação de si que ele deu. Deus nos convida a esse comportamento de doação. E é nisso que há liberdade, sabe? Não há liberdade quando você exige que todas as pessoas sejam como você. Liberdade está em quando você se doa para as pessoas. Que essa comunidade viva um acolhimento constante. Todo mundo acolhendo um ao outro, né? Criticando a música brega do outro, brincando um com o outro. E vivendo nessas diferenças que são respeitáveis. O que deve nos fazer continuar juntos não é tanto o que a gente gosta ou não gosta, mas o que é intolerável para a gente. É isso que começa a gerar a linha divisória das relações. Então, certamente, o que é intolerável para mim é intolerável para essa igreja também. Nós amamos a Jesus, não suportamos alguém falar alguma coisa dele. Nós amamos a cruz, então a gente começa a perceber que nós estamos tão conectados, tão juntos, que todas essas coisas é um tipo de perfumaria da vida que não pode fazer diferença entre nós. Deus está construindo um povo. Nós somos seus cooperadores, não espectadores. E nesse processo de edificação, é importante a gente saber lidar com a nossa própria consciência, para ter uma vida, sabe, em paz. Terminando aqui, versículo 19. Esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Que esse seja o alvo de vocês nesse processo e vivam em paz uns com os outros, desfrutando da vida em comunidade. Amém, meus amados? Vamos orar. Santo Deus, somos gratos. Gratos por tua palavra que nos orienta, que não nos deixa perdidos com nossos próprios pensamentos, mas lança luz sobre nossa mente, sobre nossas decisões, sobre a realidade. Sem a tua palavra, sem a tua revelação, não sabemos nem o que é real. Podemos nos iludir com nossos próprios pensamentos, nos perder em nós mesmos. Nos faz, ó Pai, cada vez mais dependentes da tua revelação, da tua palavra. E tendo a tua palavra como a luz que liberta, a luz que nos guia, não como um peso ou um fardo, porque teus mandamentos, segundo o apóstolo João, não são pesados. São leves porque vêm de alguém que nos ama e quer nos proteger e cuidar de cada um de nós. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Obrigado, ser uma Igreja Batista Urbana, que o Senhor dê cada vez mais anos e ela possa crescer em maturidade, um crescimento sólido, firme, sempre dependente do Senhor, tendo Cristo e o Evangelho como mensagem central, acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém.